Hoje nós vamos falar sobre energia sexual, finalzinho, né? Como disse Tânia, falta um passo para o paraíso, né? Falta só mais um passo para vocês subirem de nível, virarem espíritos superiores. Porque o ciclo 2 é no 4º andar, vocês sabem, né? Então vocês vão subir, vão virar espíritos superiores. Vamos lá. Nosso objetivo geral dessa aula é a gente perceber, né, a percepção do sexo como a energia criadora que se manifesta em diferentes níveis. E aí nós temos vários outros objetivos específicos, que é para a gente ver o que a gente vai passear aqui essa noite, né? Vamos mostrar o conceito de sexo como energia criadora, cuja utilização se enraiza do espírito. Mostrar que a energia sexual pode ser utilizada em diversos níveis, de acordo com a evolução do espírito. Demonstrar pela sua significação a necessidade de uma educação sexual adequada para o crescimento do espírito. E mostrar a necessidade de um planejamento familiar na constituição da família, a fim de evitar os prejuízos do aborto, da proliferação irresponsável dos filhos. E vamos falar de... tá chegando mais gente, estou ficando feliz. E a gente vai falar de outros tantos assuntos, porque esse assunto abrange um leque aí de subtemas, né? Então, vamos lá. A energia sexual, né, é também chamada de energia co-criadora, né? É uma das modalidades do uso da energia psíquica, a qual move o ser humano para a vida. Isso é uma definição que Jung traz, né? A energia psíquica é a força da vida geral, impulso do espírito, que fornece energia para todos os tipos de atividade: biologia, sexual, social, cultural e criativa. Então, quando a gente traz o nome energia sexual, a gente pensa logo em sexo, né? Mas o sexo é uma das modalidades do uso dessa energia, né? Como a gente está vendo ali, ela pode ser usada na biologia, socialmente, culturalmente, criativamente, né? E é isso que a gente vai conversar aqui essa noite, sobre o uso dessa energia nesses diversos campos aí, além do sexo propriamente dito, né? Então, vamos lá, ó. Para a gente começar, eu trouxe uma pergunta que está no Livro dos Espíritos, que diz assim: o espiritismo não deve contribuir para que o problema do sexo deixe de ser um tabu? E aí a resposta é: os benfeitores da vida superior esclarecem que o espiritismo contribuirá decisivamente para que os temas do sexo sejam tratados no mundo com o devido respeito, sem tabus que patrocinem a hipocrisia e sem a irresponsabilidade que impele a devassidão. O que vocês pensam sobre isso? Diga aí. Vamos levar em consideração que essa resposta aí foi dada lá em 1857. Estamos em 2025. O que vocês acham? Essa resposta ainda é atual? Porque ele diz ali, né? Contribuirá. Então, é um futuro, né? Ele está botando ali no tempo do futuro. Ele não está dizendo que já está contribuindo. Então, contribuirá. O que vocês acham disso? Espera aí, deixa eu chegar o microfone aí para a galera do YouTube escutar você. Eu acho que, em termos gerais, a nossa ignorância é muito grande com relação ao sexo. Não é à toa que os espíritos colocaram ali a questão da devassidão. Então, o sexo, quando se fala em sexo, no nosso plano aqui, nós só pensamos naquilo, de forma bem extensa, sabe? Mas, como uma mensagem traz aí, o sexo é uma energia criadora, né? Então, ela tem muito mais propósito do que nós possamos imaginar. Exatamente. Só vou corrigir que não é o sexo, é a energia sexual, tá? O sexo é uma das modalidades da energia sexual, mas está perfeita a sua resposta, é isso mesmo.
né? Então, ó, alguns conceitos importantes para a gente, o ponto de partida aqui para a nossa conversa, né? Porque parece óbvio, mas nem sempre é óbvio, né? Então, definições. O que é sexo, né? É o conjunto de características estruturais e funcionais segundo os quais um ser vivo é classificado como macho ou fêmea. Inclusive bactérias, fungos, mineral, vegetal, animal inferior e o ser humano. Isso é definições que estão no dicionário, certo? São órgãos sexuais. A palavra sexo também é utilizada para fazer referência aos órgãos sexuais, a genitália, tanto o masculino quanto o feminino, né? Então, quando a gente fala assim, qual é o sexo de Maria Inês, né? A gente está se referindo a isso, né? Então, essa palavra também tem essa conotação. E a relação sexual, que também a gente fala sexo, né? A gente fala, fiz sexo. Não, a gente teve uma relação sexual. Se refere a uma ampla variedade de comportamentos entre indivíduos voltados para a obtenção de prazer erótico de pelo menos um dos membros envolvidos, independente de haver orgasmo e fins reprodutivos. Isso é uma relação sexual, né? Que também não é literalmente o que a gente pensa, porque a gente está dizendo ali, independente de haver orgasmos e fins reprodutivos. Então, você pode ter algum prazer numa relação sexual sem ser aquilo, né? Como o senhor disse aí, né? Aquilo, né? De pensar naquilo, né? É uma relação. Dito isso, vamos continuar. Ficou claro o que é sexo, né? Quais são a empregabilidade da palavra, né? Então, energia sexual e vida universal. Isso está num livro que chama Vida e Sexo, de Emmanuel. A energia sexual, como recurso da lei de atração na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas que se reveste. Então, o que ele está dizendo aí? Que a energia sexual é co-criadora, né? Então, tudo a partir do universo, até os astros, as estrelas, os cometas, tudo que está no universo se atrai pela força da atração da energia sexual, né? E quando a gente vê todos esses fenômenos, né, que um planeta se chocou com o outro, um meteoro. Eu não entendo muito bem de astronomia nem de astrologia, né? Mas cada movimento desse do universo gera um novo planeta, um novo cometa, né? Tem as estrelas cadentes que a gente faz o pedido quando vê. Isso tudo, essa movimentação que o universo tem, é gerada pela energia sexual, certo? É uma energia que soma, que atrai, que multiplica, que cria, que movimenta, certo? Aí agora ali ficou ruim para eu ler. Vamos para cá. A energia sexual está tão ligada às profundezas da vida que nos diz André Luiz: examinando como força atuante da vida a face da criação incessante, o sexo, a rigor, palpitará em tudo, desde a comunhão dos princípios subanatômicos à atração dos astros, porque então expressará a força de amor gerada pelo amor infinito de Deus. A energia divina do sexo, expressando força de amor gerada pelo amor infinito de Deus, tanto existe na lei de atração entre os elementos químicos, quanto no magnetismo planetário de atração, que dá harmonia aos mundos no espaço cósmico. Então, óbvio, André Luiz falou muito mais lindo do que eu acabei de dizer, né? Falou, né, com glamour, né? Sentimos dificuldades de entender a grandeza do sexo na vida universal, em virtude de reduzirmos suas funções unicamente a determinados órgãos
e as sensações do corpo físico, né? Então, eu estava preparando, no semestre passado, os slides dessa aula, e aí eu tenho um filho de 18 anos, um de 21 e um de 18. E ele passou pela sala e falou, mãe, que aula é essa? Né? Aí eu falei, energia sexual. Mas isso é do curso de espiritismo? Né? Então, por quê? Porque quando a gente fala energia sexual, a gente pensa exatamente o que está escrito nesse último parágrafo aí, né? Nós temos dificuldade de entender aonde que existe toda essa energia, porque quando a gente pensa, não adianta. O pensamento vai direto para os órgãos, para a relação sexual, para o prazer, né? A gente só pensa nisso. Mas a energia sexual é o que movimenta o mundo, né? É uma energia extremamente poderosa, grande e criadora. É o que te impulsiona, é o que te bota para frente, é o que te faz levantar da cama todo dia, é o que te movimenta, é o que te leva para o trabalho, é o que te faz criar, né? É uma energia muito usada pelos artistas, né? A gente teve aqui a nossa mediúnica experimental. Quem estava aqui? Todo mundo? Né? No momento da psicopictografia, que é o preferido aí de Taninha, a gente estava movimentando essa energia, né? A energia sexual, porque é a energia da criação, dos artistas, né? do pôr em prática tudo que vem do nosso interior, né? Vamos lá. Na essência, é energia divina. A energia sexual, na sua essência, é energia divina. Força da vida, encontra-se na base de todos os processos da evolução dos seres. Eu estou trazendo para vocês vários slides com várias definições, né, de diferentes autores sobre o que é energia sexual, para a gente ver que eles falam tudo a mesma coisa, né, com palavras diferentes. A energia criadora presente no ser desde os primórdios da criação e proveniente do reservatório infinito divino acompanha o ser desde o momento primeiro no reino mineral até quando o espírito se integra à cocriação divina. Já é outro autor, que é Andrei Moreira. Então, no mineral, essa energia sexual é na troca dos elementos, né? Dos elementos minerais, nessa troca, nessa fundição de um com o outro, já é a energia sexual em movimento. No vegetal, quando a gente já percebe que tem alguns vegetais que têm sensibilidade, né? Que têm fertilidade, né? Alguns biólogos fazem essa fertilização e procriação, né, de vegetais, e no animal é o que a gente já conhece, é o instinto, e já alguns lapsos de emoção, né? Não de sentimento, mas de emoção. Alguns animais a gente já percebe essa energia sexual numa emoção, né? Lá em casa, quando eu ligo a televisão, ela entra num canal da Samsung, que é o planeta, tipo Animal Planet, mas eu não sei qual é o nome do canal, não, né? E, às vezes, eu fico vendo, né? Fico os elefantes, os macacos, os leões. Eu, às vezes, paro, vou ligar para ver um negócio e fico lá assistindo, né? Como que os animais já têm esse lapso assim, de emoção, né? De cuidar do filhote, de formarem casais mesmo, né? Vocês sabiam? Fazer igual aquela época que eu era criança. Você sabia? Pim, tinha um negócio assim, né? Vocês sabiam que o pinguim adota uma companheira para a vida inteira? Já é emoção. Não, a gente não pode dizer que o pinguim ama um outro, né? Não é sentimento, mas é emoção. Já é essa energia sexual começando a se movimentar, né, nos animais. E que a gente vai aprimorando quando chega no reino hominal, né, no ser humano.
O princípio espiritual é o elo que liga todos esses reinos na experimentação e no desenvolvimento gradual do ser divino, ficando os registros desse aprendizado até o momento da individuação do espírito. Então, todas essas experiências que a gente passa no mineral, no vegetal, no animal, vão ficando registradas lá nos nossos arquivos perispirídicos, né? Que estão aonde? Onde que a gente fica registrado? Aula 19, gente, vamos. Que está onde? O que tem? Onde que é a caixinha que a gente guarda tudo? Mente! Ei, acertaram! Né? Lá na mente, que está no perispírito, né? A mente é um órgão do perispírito. A gente leva todos esses arquivos, né? Então, tudo que a gente experimentou durante essa evolução da gente até o momento de ser humano, do hominal, de energia sexual, todos esses aprendizados, todas essas percepções que a gente vai tendo, vai ficando gravadinha lá na nossa mente, até a gente chegar nessa configuração de ser humano e fazer um bom uso. É isso que a gente faz? Um bom uso? Depende, né? Vamos conversar. Quem quer falar? Diga. Você, diga. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Eu já pensei umas 3 vezes se eu deveria fazer essa pergunta, mas eu vou fazer. Então, se pensou 3 vezes, é porque já devia ter feito na primeira. Pois bem, a senhora estava falando... A senhora, não. A senhorita, você estava falando sobre esses comportamentos dos reinos animais inferiores, enfim, que são nitidamente comportamentos de bandos, né? Geralmente tem um macho alfa, uma fêmea alfa, que se relacionam sexualmente, né? No âmbito dos leões, dos elefantes, enfim. Mas aquele macho dominante, ele também goza de algumas prerrogativas ali, dele se relacionar sexualmente com outras fêmeas do bando e, enfim, e vivem em algum grau harmonicamente, né? Aí, trazendo isso para um paralelo de hoje, me parece que a humanidade, principalmente aqui no Ocidente, né, estamos enfrentando algo parecido, né? Já que a poligamia sempre foi um tabu. Essa questão dos trisais, por exemplo, né? Onde as pessoas se relacionam aparentemente, afetivamente. Eu falo aparentemente porque não é a minha realidade, eu sou 100% monogâmico, já para destacar. E, enfim, e aonde as pessoas não se relacionam somente com esse viés sexual, né? Parece que existe uma relação de afeto, de proteção, de preocupação sucessória, coisas do gênero, né? Então, aí a minha pergunta seria, essa realidade que estamos vivenciando hoje, aí, dos trisais principalmente, né? Seria um avanço, seria uma evolução em termos de sociedade ou não? Ou seria um reflexo, talvez, desse comportamento de bando ainda mal esclarecido que nós vivenciamos lá no reino animal? Obrigado. José Augusto, nome de cantor. Tá vendo? Então, a gente vai ver uns slides aí para frente, a gente vai chegar aí nesse assunto de gênero, de identidade, de relacionamento amoroso, a gente vai ver aí um pouquinho mais para frente, tá? Então, eu não vou estragar a cronologia do negócio, mas a minha opinião é que sim, para mim é um avanço, tá? Porque eu já vou dizendo a vocês o que eu penso e o que pensa o Espiritismo, é que o espírito não tem sexo. Certo? Então, assim como é difícil, como está descrito naquele slide anterior lá, que é difícil a gente falar energia sexual e não pensar na amplitude toda que tem essa energia, a gente direciona o nosso pensamento, né, para o prazer sexual, para a relação sexual, para o sexo, para o ato sexual em si, também é muito difícil a gente entender a poligamia e todas as outras questões que eu vou trazer para vocês aqui, né? É difícil, porque a gente foi criado, eu falava isso para os meus filhos um dia desse, né? Falei isso no sábado, na aula de família, que eu estava falando para eles o seguinte, que os meus filhos, eu tenho um de 18 e um de 21, são espíritos do século 21. Eu sou espírito do século 20, né? Então, eu fui criada dentro de outros valores, outras ideologias, outra cultura. Aí eu falava com eles um dia desse, conversando assim,
Hoje, os comediantes todos que fizeram sucesso, foram gênios da minha época, hoje não ganhariam R$1, né? Porque as piadas daquele tempo eram em cima de mulher, de negro, de pobre, de nordestino, né? De homos. As piadas eram essas. De gordo, né? De tudo isso, né? Então, o mundo mudou. Passamos de um século para o outro, graças a Deus, mudou. E essa questão sua que você trouxe aí, da monogamia, da poligamia, do trisal, também está dentro dessa mudança, certo? Mas a gente vai conversar daqui a pouquinho. Diga. É interessante que a gente banaliza também, os comediantes, o sexo dentro desse contexto que você colocou aí. Mas a pergunta não tem nada a ver com essa situação. Diga. O espírito é o princípio inteligente. O perispírito é um agente modelador. Isso. Quem carrega, quem armazena, é o princípio inteligente ou o agente modelador? Quem carrega é a mente que está dentro do perispírito. É um órgão do perispírito, certo? Mas eles estão intimamente ligados, o perispírito e o espírito. Ainda, no nosso planeta, não existe espírito sem perispírito. Certo? Quando a gente desencarna, acaba só o corpo físico e o cérebro junto. Mas cérebro é uma coisa, mente é outra, né? É físico e espiritual. Então, os dois estão ligados. Quando a gente evoluir para outros mundos, talvez um momento desse aí da evolução, a gente não vai precisar mais de perispírito. Mas nósinhos aqui ainda caminham os dois juntinhos. Então, todos os arquivos estão no perispírito, está na mente, mas que está ligado ao espírito. Então, o espírito, ele carrega também tudo que ele... Tudinho. E quando reencarnamos, trazemos isso. Não a consciência, né? Isso está tudo gravadinho lá no nosso inconsciente. Exato. Mas, durante a nossa estadia por aqui, né, durante a reencarnação, essas coisas, né, todas essas memórias vão surgindo de acordo com as situações, com as oportunidades, né? A gente viu isso lá nas aulas de reencarnação, como que isso vem para o nosso consciente, através de vários momentos, né? Certo? Senão a gente vai voltar lá na aula de reencarnação. Aí eu não vou conseguir chegar. Vamos lá. Espírito. A energia sexual permite a tarefa de criação na vida em todos os níveis. Em todos os níveis. E no homem se revela como uma potência criadora, não só da atração e do desejo, que forma as relações afetivas e a família, mas também estabelecedora do trabalho, da sociedade, de toda uma forma em que a criatividade e as leis produzam vida, prazer e obra útil à sua sociedade. A energia sexual é divina e deve ser vivida de forma sagrada. Então, como eu tinha dito já, a energia sexual está em tudo, né? No nosso trabalho. É ela que te faz levantar todos os dias, ou para trabalhar, ou para fazer as suas atividades. É o que move, é a energia do impulso, do vai para frente, do movimento, do trabalho. É ela que move o espírito, certo? Ela, quando está em harmonia, vamos dizer assim, né? Em ligação com a divindade e com o co-criador, é a energia da vida, do trabalho útil, da criatividade, de tudo que te move. E, na base do instinto, das satisfações pessoais, aí é a que a gente comumente chama do sexo, né? É a energia mais material e mais do prazer sexual. Cocriar. Fornecer elementos materiais para a continuidade de sua espécie. Participar da obra divina. Corpo físico gera corpo físico. Espírito não gera espírito. Lá na dimensão espiritual, vocês acham que a gente faz coisinha? O que vocês acham?
Ó, José Augusto está animado. Ele disse que sim, gente. Foi o único que balançou a cabeça com vontade. Foi você sim, José, eu vi. Não sou eu, não. Na literatura espírita, salvo engano, tem um bacanal famoso ali no Pau da Lima, inclusive. Menino, é mesmo? Oh, não sabia disso. É sério. Tem até um livro, salvo engano, uma psicografia de Divaldo, não me recordo quem é o autor espiritual agora, que traz à tona esse resgate do Marquês de Sade. Você sabia dessa fofoca espiritual, Tânia? Ali do Pau da Lima, inclusive. Sabia, não? Que tinha um bacanal no Pau da Lima? Eu também não. Pois bem, esse livro muito interessante trouxe isso à tona, que foi o resgate do Marquês de Sade lá, muito interessante. Sim, né? A gente tem esse relacionamento, mas lembra daquele slide que eu passei aqui anteriormente, né? Que relação sexual não diz exatamente, né? Não fala sobre orgasmo, não fala sobre obtenção de prazer puramente físico, né? É um prazer além, né? Então, não precisa que tenha corpo físico, não precisa que tenha aquilo naquilo, aquilo nanana, aquelas coisas, né? Que eu não vou falar aqui, né, gente? Mas todo mundo sabe, né? Então, existe. Só que espírito não gera espírito, né? Espírito com espírito, na dimensão espiritual, não faz espiritinho, né? É só o uso da energia sexual como um prazer mais ligado para o divino do que para o material, certo? Só corpo físico que gera corpo físico. Isso, quase isso, né? A sexualidade já não se apresenta como mero agente de reprodução biológica, né? O que eu acabei de falar, mais avançado processo de permuta de energias psíquicas e eletromagnéticas, e também, segundo a expressão de André Luiz, de união de qualidades, que, sustentado pela simpatia, pelo afeto, revigora os perispíritos, alimentando mentes e corações. Isso está no livro Perispírito, de Zimmermann, né? Então, ele traz a amplitude do que é o uso da energia sexual no ato sexual, né? Que é muito mais, né, do que usado para reprodução ou simplesmente para o orgasmo em si, né? É uma permuta de energias psíquicas e eletromagnéticas. Óbvio, né, que ele não é usado assim lindamente no nosso mundo, né? Como até eu nem sabia que até no mundo espiritual tinha bacanal, mas o nosso amigo ali disse que tem, né? Então, eu vou até procurar saber esse negócio, viu? Mas a gente sabe que o sexo é usado desregradamente, né? Essa energia é jogada ralo abaixo, né? Discriminadamente no mundo, né? Quem faz o sexo em si, né, o ato sexual, a relação sustentado pela simpatia, pelo afeto, para revigoração de perispíritos, não são todos. Eu não vou dizer que são poucos, porque também não é assim, mas não são todos, né? Não são todos que têm essa consciência. A energia sexual é uma das modalidades de uso da energia psíquica, a qual move o ser humano para a vida. Só a gente está realinhando o que eu falei até agora, né? Impulsiona o espírito para as suas realizações criativas e para a evolução da direção do Criador. Ela não se restringe à prática do sexo, nem se situa numa parte específica do corpo. É a energia da vida como um todo. Como se fosse um resumão, para a gente poder entrar em outros assuntos aqui, assuntos polêmicos, né? Então, ó, a energia sexual impulsiona o espírito, que impulsiona o personagem, e esse personagem vai utilizar essa energia sexual de diferentes formas, né? Dependendo de quem eu sou hoje, como eu uso ela, qual é a minha profissão, qual é a minha religião, qual é a minha opção,
qual é o meu gênero, qual é a minha identidade. Isso tudo muda no direcionamento e no uso dessa energia sexual. E que denota em que grau evolutivo eu estou em relação à energia sexual. Não é grau evolutivo se eu sou um espírito de luz ou não, né? Qual é o grau evolutivo que eu estou utilizando essa minha energia sexual, ok? Então, a gente vai ver, ó, esse termo em vários nomes. Energia psíquica pode ser força dinâmica, pode ser a base dos processos mentais. Energia mental é um outro nome para energia psíquica. E libido, a gente também vai ver como força da vida geral, biologia, vida social, cultura e criatividade, certo? Lá no trechinho que a gente leu de André Luiz, ele fala sobre revigorar o perispírito, né? Então, ó, olhar para a nossa saúde também é olhar como usamos e direcionamos essa energia, que pode gerar doenças. Vida voltada toda para o sexo entra em desequilíbrio. Quando bem usada, em equilíbrio, revitaliza todos os órgãos espirituais. Quanto mais eu uso em vários aspectos da minha vida, mais eu estou nutrindo o meu corpo. Então, por que está essa foto aí dos centros de força, né, dos chakras? Porque cada um dos nossos centros de forças está ligado a um órgão diretamente, né? Vocês vão ter uma aula lá no ciclo 2, que a aula se chama Centros de Forças. Vocês vão ter uma aula inteirinha, 2 horas, só falando sobre cada um desses centros de forças, né? Mas cada um deles está ligado diretamente a um órgão físico, certo? Os centros de forças são órgãos que estão no perispírito, estão ligados diretamente a um órgão físico. E essa energia sexual, dependendo do uso que a gente faz, e não só no sexo, né, mas no nosso trabalho, na nossa família, no meu comportamento do mundo, como eu utilizo essa energia, vai revitalizando ou adoecendo cada um desses centros de força. Porque eles são usinados, né? Eles são pequenas usinas, né? Que direcionam, que manipulam toda essa energia. Então, uma pessoa, como ele está dizendo ali, que usa o sexo em desequilíbrio, ela está se adoecendo, né? Tem pessoas, por exemplo, que a gente escuta assim: eu saí para balada numa noite, conheci uma pessoa e passamos a noite, foi maravilhoso. De manhã está esgotado, né? Aí acha que está esgotado porque passou a noite acordado, em claro e tal. Não, está esgotado porque usou mal essa energia. É como se jogasse essa energia pelo chão, pelo ralo. Ao passo que, se você também está nessa mesma noite, perdeu as mesmas horas de sono, com uma pessoa onde você tem troca de amor, de afeto, de simpatia, né? Que nem seja amor, eu amo, mas respeito um pelo outro, respeito pelo corpo do outro, respeito pelo espírito que está ali comigo, né? Quando amanhece o dia, você está com outro tipo de energia, né? E tem gente que acha que amanheceu o dia cansado é porque foi muito bom, né? Tem, né? Eu tenho muitos jovens em torno de mim, porque meus filhos são jovens, então eu escuto muitas coisas, né? E é um pensamento errado, né? Porque eles acham que quando amanhece o dia e estou cansado, estou esgotado, não tenho força para mais nada, é porque foi muito bom. Não, é porque foi muito ruim, né? Porque você não soube direcionar essa energia. Porque o objetivo dessa energia não é que você se sinta esgotado, é que você se sinta revitalizado, né? Quando você trabalha muito. Então, vamos tirar o assunto da noitada. Quando você está num trabalho, você passa a noite trabalhando,
pessoa da saúde, que trabalha na área da saúde, da segurança, de qualquer outra área. Mas você chega em casa cansado fisicamente porque você trabalhou, mas você está com um bem-estar dentro de você, né? Aquela que a gente diz assim, eu estou com a sensação de dever cumprido, né? Porque você movimentou essa energia. E ela não faz conta de diminuir, ela só faz conta de somar. Você está com a perna cansada, porque eu fiquei em pé a noite toda trabalhando, meu físico está doendo, mas o meu interno está borbulhando, né? Quando a gente diz assim, deu... Ai, que susto. Energia sexual também. Está usando a energia sexual para perturbar a vida dos outros, né? Aí você diz assim, deu tesão de fazer, mas também não é o tesão do tesão que a gente imagina, né? É o tesão do prazer de estar preenchido por aquilo que está fazendo, com gosto, com vontade, né? Mais um texto aí para a gente polemizar. Casamento. É do Livro dos Espíritos também, tá, gente? 1857. A união livre e fortuita dos sexos é um estado de natureza. O casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, porque ele estabelece a solidariedade fraterna e encontra-se em todos os povos, embora em diferentes condições. A abolição do casamento seria um retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo de certos animais que lhe dão exemplo de uniões constantes. Vocês concordam com tudo? Não. Gostei do Agnello. Foi não. Por que não, Agnello? Me conte. Eu sou péssimo de microfone. Não. Deixa, segura para ele, então. Mas quem está em casa não vai te ouvir. Ah, pois não. Pronto. Aí, seja um menino bonzinho. Bom, Diga. Em relação à infância da humanidade, em relação a isso, né, o casamento do caso, não, ou seja, se as pessoas se sentem evoluídas, eles são evoluídas, certo? Não se casarem, eles vão regredir? Faz sentido, na minha opinião, certo? Sim. Então, essa informação, eu acho que está dentro de um século atrás, certo? Mas as coisas evoluíram e os conceitos evoluíram. As pessoas evoluem e a evolução não há regressão. Exatamente. Quem mais? Alguém fala alguma coisa sobre isso? Não, né? Todo mundo é casado aqui, gente? Vamos comprometer, né? É o que a Agnello falou mesmo, né? É um texto lá de 1857, né? Então, que não significa, né, que o casamento é a abolição do casamento seria uma regressão, né? Até porque, eu não sei se é nesse texto aí, não, acho que é no próximo. Aqui, ó. Outra polêmica. Casamento na prática, relações afetivas, construção de um núcleo familiar, estabilidade das relações sexuais, garantia de questões relacionadas ao sexo conduzido em equilíbrio, ausência do amor e aprisionamento, importância do divórcio como fechamento de ciclos e novas oportunidades. Então, vocês acham que tem estabilidade das relações sexuais no casamento? Quando a gente casa, todos os casamentos, né? Você tem uma estabilidade de relação sexual? Quantos casais você conhece aí que pula cerca? Né? Quantos casais, né? É um sexo conduzido em equilíbrio? Mesmo que não pule a cerca? Não, existem muitos casais que têm sexo em desequilíbrio total e são casados, né?
Eu não estou falando do meu, do seu, do seu, do seu. Nós estamos falando do mundo. Né? Então, casamento era dito como uma estabilidade. Mas a gente sabe que, na prática, não é. Nem em 1857, que era pior ainda, porque era tudo velado. Né? Se dizia que estava tudo certo, mas em 1857, então, era liberado que todo mundo tivesse 1000 amantes na rua, certo? E isso em 1857. 2025, a mesma coisa, não só para os homens, para as mulheres também, né? Que a gente também crucifica os homens, mas também tem muita mulher, né? Que está aí pulando a cerca, certo? E a importância do divórcio é isso, né? É o fechamento de ciclos. A gente tem que construir, a gente tem que regar, a gente tem que nutrir todos os dias. Né? Eu sou defensora do casamento, estou casada há 25 anos. Né? Antes que vocês pensem que eu saí casando 5 vezes, não saí. Né? Rego todos os dias, é querer todo dia, é dizer sim todo dia. Né? Nem todo dia todos os dois estão bem, né? Um dá suporte para o outro. Mas, quando a gente percebe que não tem como, né, você tem que fechar o ciclo. Para que, principalmente quando tem filhos, né, para que tenha uma relação mais saudável dentro de casa. Não adianta ficar os dois em guerra e brigando e destruindo essa relação sexual, destruindo essa energia sexual, destruindo o amor, a empatia, a simpatia, destruindo tudo isso. Né? A canalização da energia sexual. É importante não reprimir essa energia, ampliar a sua aplicação como energia co-criadora para além do prazer genital e direcionar para a realização e potencial criativo. Então, as pessoas que estão em celibato, por exemplo, fazem como com essa... Pensei que já era plaquinha de 10 minutos, eu ia dizer, Jesus Cristo! Já fiquei até assustada, olhei para o relógio aflita. Já falei isso tudo? O que fazem com essa energia sexual? Né? Transferem ela, canalizam ela, direcionam ela para outros caminhos, né? Para os caminhos do potencial criativo, da ajuda ao próximo, da caridade. Tudo isso é energia sexual em movimento, certo? Porque a relação sexual em si é uma parcelinha desse tamaninho. Né? Porque a gente bota a palavra sexual e pensa logo no sexo, mas no ato em si. Né? Mas ela pode ser canalizada para todas essas áreas. Né? Porque, senão, se as pessoas que optam em não ter um relacionamento, em não ter uma relação sexual, adoeceriam, como está naquele outro slide ali de André Luiz. Né? A gente precisa nutrir todos os nossos centros de força com toda essa energia, não só com o sexo, certo? Aí, outro textinho aí de André Moreira, que ele diz assim, ó, no ser humano, a energia sexual promove a busca pelo prazer de todas as formas que integrem as leis divinas. Ou seja, tudo que lhe forneça alegria de alma e lhe vitalize o sentimento e o afeto, isso desde as sensações da erótica até a criatividade do exercício do pensar, passando por todo o trabalho útil que promova progresso e lhe forneça sentido e significado para existir. Né? Então, tudo que a gente já falou. Nas fases da vida, essa energia sexual, e aí direcionada ao sexo, é diferente. Né? Na criança é aquele despertar, né? No adolescente é o vulcão, né? Que é quando começa toda essa descoberta. No adulto, a gente imagina que esteja amadurecido, embora a gente saiba que tem muito adulto que não está com essa energia ainda amadurecida, né? E no idoso, ela já vai decaindo. Não significa que idoso não faz coisinha também, viu, gente? Por favor. E aí, agora, vamos para começar a falar ali da pergunta inicial do meu amigo. E o espírito? É feminino
ou masculino? Quando encarnado, o feminino e o masculino se definem pelo modelo biológico e o aparelho reprodutivo, quando encarnado. No período entre uma vida e outra, ainda possui perispírito e psiquismo. Tipifica-se como masculino ou feminino, conforme as suas tendências. Então, quando nós reencarnamos, estamos encarnados, nós somos masculino ou feminino de acordo com o corpo, com o modelo organizacional biológico que nós recebemos, né? E quando nós desencarnamos, ainda permanecemos assim, porque temos o perispírito. Quando reencarnamos novamente, vamos receber um novo corpo e, provavelmente, em outra situação, né? Porque que graças teria se eu tivesse 10 encarnações seguidas, mulher? Que graça teria se eu tivesse 10 encarnações seguidas num corpo de homem? Né? A gente precisa experimentar, experienciar todas as situações e todas as oportunidades, né? Mas eu também posso nascer num corpo de mulher e não me identificar como mulher. Isso ainda é um assunto muito complicado para muitas pessoas, inclusive para mim. Já foi bastante. Hoje, eu já consigo entender melhor isso, né? Diga. Maria quer perguntar aqui. Boa noite, sou Maria. Eu, sobre isso aí, de nascer com um personagem de determinado sexo e não se afinar, eu li alguma... Eu não lembro exatamente onde foi que eu li, que diz que o espírito ele não tem sexo, ele vem e ele assume responsabilidades antes de encarnar. E quando acontece que ele não se identifica, o que eu li foi, que eu entendi foi isso, é que ele não estava habilitado ainda para assumir aquela responsabilidade de vir num corpo, num personagem do sexo oposto à reencarnação anterior. E aí ele não consegue se desvencilhar. Eu não sei, eu fiquei na dúvida, eu achei até uma explicação bem plausível, mas eu... É uma das explicações, né? É uma das explicações. Mas a que eu gosto mais, Alessandra, é exatamente essa, que a gente precisa passar por todas as experiências, né? Eu acabei de dizer assim, se eu reencarnar 10 vezes mulher, 10 vezes homem, né? Eu preciso transitar por todas as modalidades que existem, mas eu também preciso transitar, se for necessário para o meu aprendizado, não é uma regra, né? Mas se for necessário para o meu aprendizado, eu também preciso transitar em ser homo, em ser trans, em ser lésbica, né? Eu também preciso transitar aí, se isso for necessário para o meu aprendizado. Olha o silêncio absoluto na classe, né? É para a gente refletir. Não significa que eu vou ser, em algum momento da minha encarnação, eu vou ter uma relação homoafetiva. Não. Não significa isso. Significa que, se isso for necessário para o meu aprendizado, eu passarei por ele. Por essa oportunidade. Certo? Então, lá na questão 202 do Livro dos Espíritos, foi perguntado: quando o errante, né, ou seja, quando estamos desencarnados, que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Resposta: isso pouco lhe importa. O que guia na escolha são as provas por que haja de passar. Né? Eu brinco, né? Um dia desse eu estava falando isso aqui, brincando com a amiga aqui do Harmonia. Eu falei, na próxima encarnação não quero vir mais mulher, não, porque mulher sofre demais. Né? Eu quero vir homem, não quero mais vir mulher, já chega, já fui mãe, já casei, já vivi todas as experiências maternas, femininas,
Próximo eu quero vir homem. Mas é brincadeira, né? Porque não sou eu que vou escolher isso, né? Essa escolha, né, esse planejamento é de acordo com qual a necessidade que eu tenho, né? Se eu precisar reencarnar de novo mulher, porque eu ainda não aprendi algumas coisas dessa dimensão feminina, eu vou encarnar mulher, né? Mas se eu já tenho as habilidades integradas dentro desse campo, eu preciso de outros, eu vou vir outro. Ou eu posso até reencarnar de novo num corpo feminino, mas me identificar com o masculino. Posso. Certo? Então, o espírito, vida e sexo, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, bissexualidade psíquica. A vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através dos milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade. O que sedimenta o fenômeno da bissexualidade psíquica, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. Então, o que André Luiz está dizendo aí para a gente? André Luiz não, Emmanuel. Está dizendo para a gente que nós somos espíritos bissexuais. Que nós temos todas as habilidades femininas, da feminilidade e da masculinidade integrada dentro de nós. Porque nós já tivemos inúmeras reencarnações nas diferentes posições. Então, é como se eu fosse habilitado para dirigir carro pequeno, carro grande. Vamos pensar na carteira de motorista, né? Não tem a B, né? Então, nós temos a carteira de motorista habilitada para dirigir qualquer veículo. O que vai determinar qual é o veículo que eu vou dirigir? A necessidade que eu tenha de aprendizado. Certo? Ok? Até aí tudo bem? Vai complicar mais. Está tudo bem aí? Então, vamos lá. O homem e a mulher serão, desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminina, sem especificação psicológica absoluta. Então, eu não tenho uma especificação psicológica, eu não tenho uma mente totalmente masculina, uma mente totalmente feminina. Tá certo? Tem uma ruga no meio da sua testa. Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino, né? Alessandra, no caso assim, então não vem programado isso. Espera aí, vamos escutar ali. Né? Diga. Então não vem programado. Você vai ter que ser feminino, você vai ter que ser masculino, num corpo né? Inverso, no caso. Não tem programação. É escolha do espírito. É tendência do espírito. Escolha. É necessidade de integração de habilidades, ou seja, necessidade da evolução, né? Que eu vou passar por essa ou aquela situação. Então, não faz Mas parte a programação do seu corpo físico, sim, é planejado. Mas a minha tendência sexual não... Não é a tendência sexual, é a tendência, psíquica. Isso. Então, não está na programação. Isso. O quê? Seja específica. Você vir como sexo homem masculino ou e você... Está na sua programação. Está. Você sabe qual é o corpo que você vai ter. E a tendência, se eu não quiser ser no masculino? Aí isso está na programação, eu só fiquei na dúvida disso. Alguns sim, alguns não. A gente brinca que o Livro dos Espíritos é um livro de... Todo mundo já leu o Livro dos Espíritos? Precisa ler, né? Que ótimo. Eu gosto de gente sincera assim, eu preciso ler. Né? Porque se a gente está no curso básico de Espiritismo, tem que ler
a primeira obra, né, que é o curso, que é o Livro dos Espíritos. E a gente, quando eu entrei aqui no centro, que a gente fazia um estudo antes da mediúnica, era do Livro dos Espíritos, a gente brincava, porque é um livro de perguntas e respostas, mas a maioria das respostas começa com depende, talvez, porque não tem uma fórmula pronta, né? Não tem 1 mais 1 igual a 2, porque estamos falando de espíritos, né? Não é uma matéria exata, né? O produto é espiritual. Então, o que é para mim não é para você, não é para ele, não é para ela, né? Somos singularidades espirituais. Então, a gente tem uma programação, sim, um planejamento, sim, né? Do corpo que a gente virá. E como que a gente vai lidar com esse corpo está dentro do nosso currículo, vamos dizer assim. Está dentro dos nossos arquivos, está dentro do que eu preciso ou não aprender, do que eu preciso ou não integrar, né? Então, como eu falei, se eu preciso integrar e entender melhor esse campo homoafetivo, eu posso nascer tanto homem quanto mulher no corpo físico, porque eu vou passar por essa situação. Certo? Diga. Boa noite novamente, professora. Sem qualquer intuito de polemizar essa pergunta agora. Mas já polemizando. Prometo. Não. Quando começa assim, mas já polemizando. Não é porque eu estou aparecendo na câmera, eu quero destacar que eu respeito todo mundo, viu? Não tem nada com isso, pelo amor de Deus. Pois bem, não pode chamar de senhora. Você estava falando do psiquismo, tá? Homem versus mulher. Eu entendo que, em termos biológicos, tá, existe uma diferenciação, inclusive hormonal, né? Os homens, historicamente, eles são conduzidos, assim, biologicamente, por hormônios que estimulam a procriação, né, o acasalamento. E as mulheres, em alguns aspectos, mais atrelados à gestação, coisas do gênero. Pois bem, isso pode ser um ponto de partida. Mas hoje, atualmente, né, nesse século XXI, nós estamos vivenciando alguns movimentos. Eu, inclusive, sou favorável, mas, por exemplo, o feminismo, né, alguns movimentos que buscam trazer um certo grau de igualdade, né? Então, pois bem, nessa linha do que você estava trazendo, e aí vem a minha pergunta sem qualquer intuito de polemizar, estaríamos indo de encontro a essa predisposição natural do espírito ter que ser homem e mulher com papéis predeterminados, ou não? Ou vai chegar um determinado momento onde essa diferenciação ela vai se revelar desnecessária, porque a premissa, entre aspas, divina é termos uma sociedade genuinamente igualitária, com papéis idênticos, etc. Obrigado. Sabe o que eu gosto de vocês? Sabe o que mais me fascina em dar aula aqui na Saúl? Sabe o que é? Que quando vocês trazem uma pergunta polêmica, como você disse, mas eu vou mudar a palavra polêmica para difícil. Uma pergunta difícil, vocês mesmos respondem. Vocês só querem que a gente diga assim, é isso mesmo. Você já respondeu, é exatamente isso. É esse o seu pensamento, né? No último seminário aqui, foi no último ou no penúltimo, não me lembro, Adenauer falou uma coisa que eu achei fantástica, né? Ele falou que Deus foi pobre na criação. Aí ficou todo mundo assim. Mas por quê? Porque só tem 2 tipos de corpos, feminino e masculino. Né? E aí lá, como você trouxe aí na sua pergunta, lá no início rudimentar de tudo, era suficiente. Mas com a evolução do espírito, né, já não é mais suficiente. Entendeu? Então, a sua pergunta e a sua resposta, você perguntou, você respondeu e eu vou responder. É isso mesmo. Pronto, era isso que você queria ouvir? Então, é isso mesmo. Não tem polêmica nenhuma, né? A gente precisa ampliar isso. Nós somos espíritos e espírito não tem sexo. Espírito não tem, melhor dizendo, gênero. Espírito tem identidade. E espírito tem direcionamento, né? Eu estava conversando com meu marido um dia desse assunto, e eu estava falando assim, que as coisas eram muito proibidas, muito fechadas, né? Então,
que a gente pode imaginar da minha época que se apaixonaria por uma pessoa do mesmo gênero, do mesmo sexo, mas não podia. Então, guardou, né? Ou, às vezes, casou e não se identificava ali. A minha nora, essa semana, falou assim, sogra, estava falando de cinema. Aí ela falou assim, minha irmã vai no cinema essa semana para um date, mas o meu pai já se ofereceu, disse que quer ir junto, que ele quer ver, acho que é uma Missão Impossível, se eu não me engano, que ele quer ir junto e ver. Mas aí ela falou, não vai não, pai, não vai não, já cortou ele, porque ela já se combinou com a menina, e não sei o que lá, e continuou falando naturalmente. Eu fiz aquilo assim, tum. Né? Mas para os jovens, é o que eu estou falando, é espírito do século XXI. Falou como tranquilo. Não teve o menor pudor, vergonha, constrangimento. Falou normalmente e continuou o assunto. E eu continuei o assunto também. Mas eu preciso dizer que ainda me choca, porque eu sou uma pessoa do século XX. Por mais que eu tenha essa atualização dentro de casa o tempo todo, né, eu nunca precisei falar para os meus filhos sobre homofobia, sobre racismo, sobre xenofobia. Nunca precisei. Pelo contrário, eles é que me repreendem. Né? Eles que me repreendem. Eu nunca ensinei isso para eles. O Luiz diz que eles já vieram com um chip novo. Né? Quando nasceu, o espírito já vem chipado. Né? Então, essas coisas assim. Um dia desse eu falei lá em casa assim, porque eles pediram lá para comprar alguma coisa. Eu falei, meu filho, não dá para comprar ainda não. Tem que esperar o cartão virar, porque a situação está preta. Pronto, tomei uma chapuletada, né? Mas sai da boca, porque a gente foi inserido dentro desse meio. Eu sei que é completamente errado. E se ele não me desse aquela chapuletada, eu não teria falado, eu não teria aprendido, né? Então, minha nora contando, não sei o que lá, não, porque aí ela... Imagina, sogra, meu pai querendo se meter no date, ela já combinou com a menina e não sei o quê, e aí meu pai querendo se meter, aí ela disse, não, a gente não vai mais ver esse filme, não, a gente vai ver agora como não sei o que lá do Dragão, que é um filme infantil, porque aí ele não queria ir, não sei o quê, e começou a rir tranquilo, né? Então, são espíritos que já entendem que não interessa, que se você... a sua identidade está para uma pessoa do mesmo sexo que você, com o mesmo corpo que você, pouco importa. Ainda é difícil para a gente entender isso? É. Né? A gente tem que ir se atualizando. A gente tem que ir se atualizando sobre isso. Certo? Expressão da sexualidade. Importante diferenciar o que é sexo biológico, o que são os papéis sociais, né? Porque, independente do sexo biológico que tenho, eu posso exercer papel social oposto, o que é identidade sexual, o que é orientação sexual e o que é o comportamento sexual. Certo? Então, vou polemizar mais aí um pouco, né? Se você está numa praça de alimentação, de um shopping, e você vê um casal hétero se abraçando, se beijando, tudo normal. E se você vê um casal homo? Quais são os olhares que estão em volta? De constrangimento. Uns de raiva, outros de achar horrível, e outros que acham normal, aceitam, respeitam, mas ainda se sentem constrangidos. Né? Acha estranho. Né? Por quê? Porque a gente não foi acostumado a esse olhar. Mas, às vezes, tem um casal hétero numa agarração, numa pegação absurda, e você não acha normal, ou não acha normal. E, às vezes, tem um casal homo só de uma mãozinha dada assim, e você já fica constrangido. Né? Aí, eu já presenciei essa cena. Estou falando que eu já presenciei. De ter um outro casal do lado, né, e falar assim, pouca vergonha, porque estavam de mãos dadas.
Mas se for um casal hétero se pegando, se amassando, se beijando, e mão aqui, mão ali, não é pouca vergonha. Está tudo ótimo. Então, a gente precisa atualizar isso. Né? Eu dei a aula de família sábado e estava falando sobre isso. Né? Que algum aluno, não foi desse semestre, não, mas do outro semestre, falou, porque se a gente normalizar isso, vai parar de ter gente no mundo, porque mulher com mulher não faz espírito, homem com homem não faz espírito. Bobagem isso. Né? A procriação de corpos físicos, melhor dizendo, vai continuar da mesma forma. Né? E hoje, um casal homo que adota um bebê, foi um bebê abandonado por um casal hétero. Não foi um casal homo que abandonou um bebê para um hétero adotar. Foi um casal hétero que abandonou um bebê para um homo adotar. Então, a gente tem que ir reformulando a nossa mente com relação a todas essas coisas. Concordo que não é fácil, né? Concordo que algumas coisas a gente ainda acha estranho, como Maria Inês disse, né? E é uma sinceridade bacana dela, né? E é isso mesmo. Mas a gente tem que ir formatando, exercitando isso todos os dias, porque isso não é pouca vergonha, isso não é falta de respeito. Amor entre espíritos é amor. Não é doença, não tem cura, né? Porque tem gente que acha que é cura. Não existe isso, certo? Identidade sexual. A sexualidade está no perispírito. A diferenciação se encontra no perispírito como tudo que diz respeito à possibilidade de ação na dimensão da matéria. A mente possui as matrizes que se caracterizam como o arquétipo da ânima e de ânimos, responsáveis pela contraparte sexual do corpo físico, a serviço do espírito. Então, identidade sexual é como eu me identifico. E aí vem, né, a questão não tão recente, mas bem recente, para nós, espíritos do século XX, que são os homens trans e as mulheres trans. Né? Então, são pessoas que nasceram em corpos que não se identificam. Porque não é o que ele olha ou ela olha no espelho que se identifica, é o que está gravado no seu perispírito. É algo além disso. E a gente tem que, no mínimo, respeitar isso. Né? E a orientação sexual é para onde eu me direciono, é o que eu sinto em atração, é o que eu sinto por afetividade, é para onde eu me direciono amorosamente, sexualmente, afetivamente. Né? Parece óbvio também, mas eu sei que não é. Né? Muita gente confunde o que é identidade sexual com o que é orientação sexual. São coisas diferentes. E aí, para complicar, plagiando ali o meu amigo José Augusto, né? Para polemizar ainda mais, eu posso ser uma mulher trans, ou seja, eu nasci com um corpo masculino, mas eu me identifico como o feminino. Então, eu sou uma mulher trans. Mas eu posso me orientar sexualmente para uma outra mulher, e não para um homem. Muita complexidade. Ó, Taninha, que é coordenadora do ciclo 4, está dizendo, quando chegar no ciclo 4, vocês vão retomar esse assunto aí. Vão pensando até lá, se informando. A internet está aí para todas as informações. Né? E eu estou brincando, estou fazendo isso de uma forma leve, né? Plantando essas sementinhas, né? Fazendo isso de uma forma leve, porque, como disse ali o nosso amigo, né? É o que vai acontecer para frente. Já está acontecendo, mas é o que vai eclodir para frente. Então, a gente precisa se atualizar.
e entender isso sobre a visão biológica, sobre a visão espírita e sobre a visão psíquica. Uma coisa que eu gosto muito de falar sempre que eu faço essa aula é o seguinte: essas pessoas, gente, trans, homo, lésbica, gay, cis, não binário, tem todas essas especificações, né? Nem sei se a especificação é a palavra certa. São pessoas que sofrem, né? Sofrem. Uma pessoa que é uma mulher trans ou um homem trans, não, elas não escolheram isso. Aí é que está. Não é uma escolha. Né? Eu não escolhi isso, é uma coisa que vem mais forte de dentro de mim. Né? E aí, o que eu digo que elas sofrem? Porque quando você tem uma família que aceita, maravilhoso. Né? Quando você tem amigos que te entendem e aceitam e respeitam e apoiam, maravilhoso. Quando no meu trabalho eu tenho como entrar e sair e me relacionar, maravilhoso. Né? Só que essa pessoa compra pão, ela vai no mercado, ela vai no médico, ela vai no cinema, ela vai na praça de alimentação, ela vai em todos esses lugares. E o mundo não é maravilhoso. O mundo não é maravilhoso. E aí, se eu perguntar a qualquer um de vocês assim, você escolheria passar por isso? Você escolheria estar num lugar sobre olhares, sobre cutucadas, sobre um olhar para a cara do outro quando você chega? Né? Eu fui à Vitória da Conquista com o meu marido uns 3 meses atrás, e a gente foi comer uma pizza. Aí tinha 2 moças sentadas eu estava de frente para elas e ele estava de costa, né? E eu vi que elas eram namoradas ou tinham alguma relação afetiva. Porque, pelo cuidado uma com a outra, elas não estavam de mão dadas, elas não estavam juntas, mas eu percebi que ali tinha uma relação afetiva. Beleza. Mas elas estavam tranquilas, né? Assim, não estavam juntas, não estavam nada. Aí, por coincidência, nós pedimos a conta e saímos juntos. Quando a gente chegou na garagem, no estacionamento da pizzaria, eu vi que elas estavam juntas, porque elas se beijaram, entraram no carro, se abraçaram e tal. E aí eu vim comentando isso com o Luiz, com meu marido. Eu falei, como deve ser ruim para as pessoas que têm um relacionamento homoafetivo. Né? Eu estava na pizzaria com meu marido, eu podia dar a mão para ele, eu podia beijar ele, eu podia abraçar ele, e elas estavam ali contidas. Por quê? Porque se dá a mão uma para a outra, ou se beija, ou se abraça, pode ser que tenha um louco dentro da pizzaria que dê um escândalo e acabe com a noite das pessoas. Né? Eu vi recentemente que 40% ou 50% das mulheres trans no mundo são mortas. Isso é grave, gente. O que é que me importa com quem que o meu vizinho dorme? Com quem que o meu vizinho se relaciona? O que que Maria faz da vida dela, o que que Maria Inês faz da vida dela, o que que a Guinelo faz... Não importa. Né? Então, a gente precisa ir abrindo a nossa mente, a nossa cabeça para isso. Certo? A Tânia disse, no ciclo 4, vocês vão ver isso mais amplamente, mas essa aula é só para jogar essa sementinha. Né? Eu estou vendo rugas nas testas de uns... Né? Eu estou vendo o ponto de interrogação na cabeça de outros e digo para vocês, eu também tenho as mesmas rugas e os mesmos pontos de interrogação. Mas eu estou todos os dias aberta a aprender e a me atualizar de tudo isso. Tá? O respeito. O mesmo direito que eu tenho, todos têm. Né? E a gente está falando aqui de orientação sexual e de identidade sexual, porque nós estamos numa aula de energia sexual. Mas isso é para tudo. É para o racismo, é para a xenofobia, é para a mulher, é para o pobre,
É para tudo, é para o gordo, é para o magro, é para o feio, é para o preto, branco, amarelo, azul, para tudo. Somos espíritos, a gente tem que respeitar as pessoas. E, mais do que respeitar, ter empatia. Pensar, se fosse eu, se fosse o meu filho, né? Dia desses também, uma pessoa me disse assim, não, minha filha nunca vai ter um relacionamento homoafetivo porque eu sei dar uma criação para ela. Ledo engano. Você não sabe quem são os seus filhos. Nossos filhos são espíritos. Tem um livro que tem esse título. Que vem com essa bagagem, que vem com todos esses arquivos, que vem com todas essas habilidades que ainda precisa integrar. Você não tem como dizer o que o seu filho vai ser ou deixar de ser, se ele vai ser bandido, se ele vai ser honesto. E você não tem como dizer isso. Não tem. Eu tenho 2 filhos e falo de carteirinha. Né? Não tem. Você pode orientar, ensinar princípios, ensinar valores, mas o que fala mais alto a esses espíritos é o que tem dentro dele, o que ele precisa como aprendizado. Né? Então, a gente tem que, mais do que respeito, é ter empatia. Né? É se colocar no lugar do outro e pensar, se fosse o meu filho, e se fosse comigo, e se fosse eu, né? Porque o que eu penso é o que eu falei para vocês há minutos atrás. Ninguém escolhe ser mal olhado, ninguém escolhe ser mal visto, ninguém escolhe sofrer, ninguém escolhe ser apontado. Né? Então, a gente imagina que seja algo mais forte do que isso. Não é uma transgressão, não é uma rebeldia. Certo? Ainda sobre orientação sexual, define-se como sendo as suas preferências, predisposições ou experiências sexuais na experimentação e descoberta da sua identidade e atividade sexual num determinado período da sua existência. Então, num determinado período. Né? Hoje, eu posso me identificar como um gênero, ter uma orientação sexual X, mas na próxima encarnação será outra. Né? Então, é só por um período de reencarnação. Não significa que nessa encarnação eu sou homoafetiva e na outra eu vou ser também, na outra eu vou ser também. Se eu adquiri aquela habilidade e tive o aprendizado necessário que eu precisava para aquilo, acabou. Né? A afetividade ligada às leis divinas, do amor e da reprodução é a manifestação da atração sexual. As energias sexuais são poderosas e estabelecem registros em nosso perispírito, podendo gerar experiências diversas. Comportamento sexual. Na sexualidade, não há imoralidade alguma no uso dos órgãos sexuais. Vale o cuidado como se usa, com quem se usa e para que se usa. Então, independente da minha orientação sexual, independente da minha identidade sexual, é como eu uso, com quem eu uso e para que eu uso. Né? É o que eu volto a falar. A gente tem várias, eu acho que vocês devem conhecer, né, porque a gente conhece, né, pessoas que têm relações heterossexuais, mas que não usam direito, que não sabe com quem usa, tem 500 mil relacionamentos, e nem para que usa, simplesmente usa. E a gente tem, pelo menos eu tenho, alguns amigos de relações homoafetivas, que são pessoas que sabem com quem usa, para que usa, como usa, né? Para estabelecer relações afetivas. Para dar um significado a isso. O que você faz com isso? Qual é o significado que tem para você? As relações, os laços afetivos que a gente cria é o que importa. Não importa se é homem com homem, mulher com mulher, 2 mulheres e um homem e 2 mulheres, certo? Não importa. Concordo. Eu também sou monogâmica.
E ciumenta, e possessiva. Então, eu não conseguiria dividir meu marido com mais ninguém, tá? Não conseguiria, mas tem gente que consegue. Então, é isso que a gente tem que respeitar. Você consegue, acha legal, e tem todo esse respeito entre os três, né? Tem laços afetivos, tem afetividade, tem sentido essa relação para você? Beleza, né? Se Jaqueline, Renato e Maria... já botei alguém na relação. Jaqueline, Renato e Maria se relacionam bem, tem amor, tem afetividade, tem respeito, está na casa deles, eu não pago o boleto deles, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Maravilhoso. Eu não quero, porque eu sou possessiva e ciumenta, né? Pode ser que na outra encarnação eu precise, olha eu aqui, eu precise entender melhor isso e criar essa habilidade de saber dividir, né? Porque isso é uma habilidade também de saber dividir, né? Eu não sei, eu sou possessiva. Oi. E se fosse o contrário também? Como? Renato, Jaqueline e João. Maravilha! Pronto, tá vendo? Gostei. Gostei. Machista a minha colocação, não foi? Foi mesmo, Jaqueline, você tem razão. Gostei. Renato, Jaqueline e João. Aí estava tudo certo, né, Jaqueline? Mas vocês entendem? Não sou eu que pago os boletos de Jaqueline, de Renato e de João, ou de Jaqueline, Renato e Maria. Não sou eu, né? Se eles têm uma relação bacana, um respeita o outro, um entende o outro, né? Tem amor, tem afetividade, maravilha. Talvez eu e o meu marido não tenhamos respeito, afetividade e esse amor todo. Estamos só posando para foto, botando no Instagram, né? E dizendo, olha, tenho tantos anos de casado, mas vive um enganando o outro, um traindo o outro, desrespeitando o outro, sem cumplicidade, sem afeto, sem amizade, sem nada disso. Então, não é a quantidade de pessoas que define a qualidade da relação, não é o gênero dessa relação, não é a identidade dessa relação. O que define, o que importa é isso, como se usa, com quem se usa, para que se usa, e dá um significado para essa relação. Certo? Vamos, a partir de hoje, começar a pensar assim. Tá? Pode ser que seja só o começo para algumas pessoas, mas também já foi para mim algum dia. Ok? O uso da sexualidade é oportunidade de crescimento, oportunidade de entendimento e oportunidade de afetividade. Então, são essas oportunidades que nem sempre o ser humano usa, aproveita como deveria, né? No relacionamento sexual, é imperioso considerar o outro. A relação sexual é mais compensatória quando apoiado na afetividade e no amor. Quantas relações também a gente conhece, né? Ou a gente já passou, né? Que não era imperioso considerar o outro. Eu já passei por relações assim, né? Que você se sente não sendo tão importante. Então, para que manter uma relação assim? Né? Para que a gente vai manter uma relação assim? E, às vezes, volto lá na mesma tecla. Uma relação heterossexual não significa que existe isso, né? É só... Recentemente, fofoca minha, tá, gente? Não vou falar nomes que vocês não conhecem mesmo, mas fofoca minha. Eu tenho um casal conhecido aí que é um amor no Instagram daqueles, mas ele está pulando a cerca bonito. E todo mundo sabe, menos a mulher. Mas no Instagram são... agora mesmo, dia dos namorados, minha namorada eterna. Deus que sabe quem é a namorada eterna dele, né? Mas se você vê isso e sabe disso num casal homoafetivo, aí diz que é o quê?
safadeza, né? Promiscuidade. Então, a gente tem que ir calibrando aí esses nossos pensamentos antigos, machistas, né? Essa formatação pequena que a gente teve, que trouxe, né? E aí, mãe, como nascem os bebês? Eu ainda contei a história da cegonha para o meu filho mais velho. Para o mais novo, eu já dei uma melhorada. Hoje eu já diria outra coisa, né? Mas pronto, vai numa clínica, põe num vidrinho e está tudo certo. Mas põe o quê no vidrinho? Ah, tá vendo que não é tão fácil assim? Né? Põe o quê no vidrinho? Né? Hoje em dia, as crianças, como eu brinquei, né, já vêm com um chip pronto, gente. É só você... Como é que você faz educação sexual com uma criança? Você devolve a pergunta. Porque aí você entende aonde que está o entendimento dela. Se você chega e já diz tudo, às vezes a criança não tem aquele entendimento todo. Isso é sério mesmo. Eu aprendi isso com uma psicóloga infantil, né? Ela disse, as perguntas difíceis, você devolve a pergunta. Você pergunta, como é que você acha que acontece? Né? Ah, mãe, pai, sei lá, é assim, minha professora disse, ou meu coleguinha falou, e não sei o quê. Aí você tem o nível ali, você já nivela qual é o tipo da resposta que você vai devolver. Né? E por quê? E por quê? Né? A fase do porquê. Mas é o que aconteceria ali com o meu amigo. Como é o seu nome? Gustavo. Né? Ah, bota no vidrinho. Mas bota o quê? Né? Então, a educação sexual é necessária na infância. Pais e educadores devem se munir de informações de como lidar com a sexualidade, de forma a não estimulá-la em idade precoce, nem equivocar-se por atraso. E atenção para não reforçar mitos, tabus e atavismos. Né? Então, quem tem filhos pequenos, netos, afilhados, alunos, crianças, pré-adolescentes, a gente precisa ir modernizando isso. Não precisa chegar na pré-adolescência, né? Pronto. Pois é, uma criança de 7 anos dizendo que já não quer engravidar, que quer adotar. Então, é isso. Eu estou brincando aqui que vem com um chip novo, mas é isso. São espíritos que já passaram por essas experiências, essas oportunidades, já tiveram uma certa formatação aqui no plano físico e retornaram. Então, quando eles vêm voltando agora, né, que são espíritos, a geração Z, que a gente chama, né, esses espíritos que vêm aí do ano 2000 para cá, eles já sabem tudo isso, já está tudo aqui no sistema operacional. A gente não precisa ensinar muita coisa, né? Então, mas é preciso que a gente eduque os nossos filhos e crianças que estejam ali sobre nossa responsabilidade. Mas, para a gente fazer essa educação, a gente precisa se educar. Precisa saber o que responder, saber como responder, né? Se desfazer de mentalidade antiga, porque, senão, você também vai levar outra chapuletada da própria criança. Né? Se você disser, menino com menino é errado, menina com menina é errado. Né? E aí eles vão dizer, mas eu vi fulano e fulano, então. E aí? Aí vai complicando cada vez mais a pergunta. Né? Então, ter cuidado com esse machismo estrutural, né? Meninos e meninas, meninas e meninos, questões de gênero atualizada. Mas, para a gente ir ensinando e ir orientando, a gente tem que se atualizar primeiro. A gente não pode passar para frente, nem orientar o que a gente não sabe. E nem orientar errado.
Porque lá na frente, essas crianças e esses adolescentes vão ter um choque, né? E vão ter até problemas. E, por exemplo, esse caso que eu contei aqui da irmã da minha nora, né? Ela, se não tiver essa liberdade dentro de casa, vai gerar uma relação conturbada, conflituosa, escondida, né? A melhor coisa é que os filhos venham até a gente, né? Tenham a liberdade de trazer as coisas para a gente, que a gente possa orientar, né? Para que o mundo não oriente. É só você pegar. Hoje é celular, está tudo na mão, né? Se você disser que vem da cegonha, como é que são feitas as crianças? Vem da cegonha, ele vai lá e bota. Os bebês nascem da cegonha, aí vai dizer, não, é aqui com aqui, que bota ali, que faz... Então, não adianta, é melhor que você diga, né? A educação sexual se impõe como algo necessário na infância, tendo em vista a proliferação das imagens apelativas ao tema. Pais e educadores devem se munir de informações de como lidar com a sexualidade de forma a não estimulá-la em idade precoce, nem se equivocar por atraso. O aperfeiçoamento do espírito exige que a energia sexual seja suficientemente trabalhada pela educação ante a imensa gama de possibilidades do uso. Então, hoje não adianta. Você pode até bloquear o celular do seu filho, o computador, seja o que for, ele vai para a escola. Ele tem coleguinha, que também tem celular, que vai mostrar para ele, que vai dizer para ele. Então, não adianta você querer botar um pano e dizer, não, meu filho, não. Saindo desse assunto de sexualidade, vamos para a alimentação, né? Quando meus filhos eram pequenininhos, eu mandava na lancheira tudo saudávelzinho, né? Pãozinho integral com não sei o quezinho, suquinho natural, para não mandar suquinho de caixa cheio de açúcar, e lá, até que chegou um dia que a lancheira deles começou a vir com biscoito recheado, caixinha vazia de suco, daquelas porcaria toda, daqueles biscoitinhos fedorentos, que eu esqueço o nome, Cheetos, não sei o quê. Vinha aqueles restos todos, eu falava, o que é isso aqui? Ah, mãe, o meu coleguinha trocou comigo, ele queria comer meu pão, eu queria comer os Cheetos. Então, é a mesma coisa da educação sexual. Não adianta você dizer que vem pela cegonha, porque o coleguinha tem celular e sabe também e vai dizer, entendeu? Então, é melhor que você seja essa base, seja essa confiança para os seus filhos. Diga, sem polemizar, já polemizando. O pior é que essa é polêmica também. Ó, estou dizendo... Vai, pergunte. Professora, você está tratando essa questão da energia sexual, né? Mas eu tenho visto, enfim, lido, acredito que é um fenômeno recente também, me parece que isso não foi muito adequadamente abordado pela própria humanidade, que são pessoas assexuadas, né? Ou seja, não estou falando de baixas de libido ou de pessoas naturalmente celibatárias. São pessoas que se auto-intitulam assexuadas porque não veem no sexo sequer, na relação sexual, uma opção, enfim, consequentemente, na própria energia. Isso existe hoje? Você poderia trazer, se possível, algum substrato assim da codificação, do espiritismo, alguma explicação nesse sentido? Obrigado. O que eu entendo, José, é o que é necessário para esse espírito. Então, tudo que a gente passa durante as reencarnações, todas as situações, todas as oportunidades, o local que eu nasço, com o corpo que eu nasço, a família que eu tenho, o trabalho que eu tenho, a condição financeira que eu tenho ou terei, tudo isso faz parte de um aprendizado, de um combo, né, que eu preciso. Talvez essas pessoas não precisem mais criar habilidades dentro dessa dimensão sexual, né? Sejam pessoas, isso é o meu entendimento, tá certo? Sejam pessoas que já estão bem resolvidas nesse campo. Ponto. Isso é o que eu penso. Então, aquela pessoa não tem mais necessidade de criar aquela habilidade. Então, ela precisa desenvolver habilidades em outros campos. Talvez o financeiro, o emocional, o maternal, o paternal, qualquer outro campo, né? Mas aquele ali já está ok. É o que eu imagino. Certo? Foi boa a resposta?
Excelente, ótimo. Né? Assim como tem o demissexual, que diz que são pessoas que não têm atração carnal, ela só tem vontade de ter relação sexual com quem ela se sente emocionalmente ligada, afetivamente ligada. O que eu acho que é normal, o que deveria ser o normal de todos, mas não é. Né? Então, essas pessoas que se dizem demissexual são tidas como anormais, o que é o normal. O que eu acho que seria o normal, né? Mas essas pessoas são colocadas assim como algo diferente, mas não é diferente, é o normal. Só que nem todo mundo é assim, né? Aliás, a humanidade trata isso de forma diferente. É aquela história que as pessoas dizem assim, não, a Guinella é um cara muito honesto, como se fosse uma qualidade. Não é qualidade. Deveria todo mundo ser honesto. Mas é tanta desonestidade e malandragem que, quando você vê uma pessoa honesta, você diz que aquilo é uma qualidade. Não é uma qualidade. Deveria ser inato. Né? Então, essa história do demissexual, para mim, deveria ser inato, mas também não é. E aí as pessoas colocam como diferente. Né? O assexuado, para mim, está dentro dessa mesma caixinha. Ok? Quais são as vantagens, né, dessa educação sexual com as crianças? Estabelece laços de amizade e confiança, né, além de favorecer a formação de valores pessoais. Então, o que eu falei, o seu filho vai confiar em você para ter uma troca. Quando ele começar na relação sexual dele, quando ele começar a se identificar, quando ele começar a definir qual é o gênero e tudo, ele vai ter abertura, vai se sentir confortável, vai se sentir seguro em te falar isso, né? Gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis, planejamento familiar, desenvolvimento do respeito à diversidade, autoestima e responsabilidade, e amadurecimento sem traumas, tabus e preconceitos e medo. Então, o melhor é que a informação saia de casa, né? E que seja uma boa informação, uma informação certa. E, para que seja uma informação certa, a gente também precisa se informar antes, para não falar bobagens, né? E aí você traz isso de uma forma preconceituosa ou machista, e aí ele não acha aquilo adequado. O seu próprio filho, quando começar a ter as próprias decisões, os próprios raciocínios dele, ele vai achar que aquilo que você falou não é certo. E aí ele vai ficar com a ideia do coleguinha. Né? E aí ele vai achar, meu pai e minha mãe são antiquados. Não vou mais conversar com eles sobre isso, porque eles não vão entender mesmo. Entende? A distância que você coloca disso. Planejamento familiar. É responsável pela reencarnação dos espíritos. Antes se tinha muitos filhos, hoje, em regra, se percebe a necessidade de limitar seu número, tendo em vista os desafios da convivência social. O planejamento familiar equilibra as relações familiares e proporciona uma melhor organização das reencarnações. Texto autoexplicativo, né? Também ajuda na proliferação irresponsável de famílias com muitos filhos, problemas socioeconômicos, paternidade e maternidade irresponsável e a banalização do aborto. Os métodos contraceptivos trouxeram mais planejamento, viver a sexualidade sem culpas, né? A pílula do dia seguinte não deve ser usada também indiscriminadamente, né? É como é que se diz? Um recurso de emergência. E também a educação gradativa do impulso sexual. Em torno do sexo, será justo sintetizarmos todas as digressões das normas seguintes. Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência.
né? É um texto de Emmanuel também nesse livro, que é Vida e Sexo. E é um livro, acho que de 1950, por aí, quer dizer, nem é tão atual, mas é atual, né? Nem é tão atual, mas é um texto extremamente atual. E aí, revisando o que a gente falou hoje, que a energia sexual é uma energia criadora, né? Cuja utilização é inerente ao espírito, a importância de se ter uma educação sexual para a evolução do espírito, e a educação sexual que está falando aí não é só das crianças, não, é nossa também. Primeiro nossa, para depois a gente transmiti-las, né? A importância do planejamento familiar na constituição da família, e a energia sexual pode ser utilizada em diversos níveis, de acordo com o processo evolutivo e a trajetória do espírito. A sexualidade, força criadora natural da vida, é carga magnética, lei da atração, sexualidade como... Isso são livros que falam sobre esse assunto, tá? A sexualidade como carga emissora, em Missionários da Luz, sexualidade como atributo divino e individualidade, sexo e destino, e a sede real do sexo, que está em Evolução em Dois Mundos. Quer dizer, André Luiz e Emmanuel falaram bastante sobre esse assunto, né? Tem vários livros deles falando disso. E, para finalizar, isso é Adenauer que disse, né? Não é sobre proibir ou abusar, reprimir ou impulsionar, mas sim buscar o uso responsável da energia sexual em prol da evolução do espírito. E outro textinho dele, que é evoluir para o amor. O amor é impulso gerador da vida, que nos impele ao bem, ao belo, ao digno e àquilo que nos parece melhor. É a vontade que nos leva de retorno ao Criador dentro de nós mesmos. Quando estamos amando, nos colocamos em sintonia com a energia da criatividade universal e nos conectamos ao sentido fomentador da vida. Então, o amor também é energia sexual, né? É a forma mais sublime, né, e mais perto do divino que a gente conhece, né? E aí não precisa ser o amor entre casais. Pode ser o amor maternal, filial, a amizade, que também é uma forma de amor, né, de amar. Tudo isso a gente vai estar colocando a nossa energia sexual em bom uso, né? Se você usa a energia sexual para o seu trabalho que você faz com amor, para a sua amizade que você ama, para os seus filhos, para as pessoas em geral, para os lugares que você circula, para as coisas, para as ações que você pratica, para todas as suas atividades. Tem amor, é energia sexual em ação, né? E aí você não erra, não tem erro. Se está usando com amor, não tem erro, né? A gente não pode banalizar esse uso. As nossas referências, que eu já passei ali para vocês, e acabou. E obrigado por vocês terem vindo num feriado me ouvir, né? Na verdade, essa aula é, como eu falei, para plantar sementinhas aí na cabeça da gente, né? Para que a gente vá regando hoje com uma informação, amanhã com outra informação, amanhã com outra situação, para a gente ir florescendo aí essas novas diretrizes do século XXI, para quando a gente reencarnar, né? A gente já está com isso tudo formatadinho, ninguém não precisar estar sentado ouvindo isso, né? Porque os meus filhos e os amigos dos meus filhos já me dão aula sobre isso. É o quê, Luiz? Já vai ser, aí vai ter outras coisas, né? Concordo com você. Outros desafios, né? Tem uma frase na internet que diz assim: quando a gente sabe todas as respostas, o universo vem e muda as perguntas. Né? Tem uma frase que circula que é bem isso. Então, gente, boa noite, obrigado e até a próxima.